Nos dois últimos vídeos do B de Vida, a gente conversou um pouco sobre alguns mecanismos evolutivos. Um deles formou os cães domésticos que nós temos hoje e as diversas raças que a gente encontra. O outro gerou e ainda gera diversas doenças cada vez mais resistentes, como por exemplo aquelas causadas por superbactérias. E para chegar a acontecer, esses dois processos eles têm que obedecer um mesmo princípio básico: a hereditariedade. As características mais favoráveis a esse indivíduo sendo passadas adiante ao longo das gerações. Hoje, o ramo da biologia que estuda a hereditariedade é a genética. E essa genética nos dá um mundo de possibilidades, como de prever o nosso futuro e até mesmo editar ele. Não é brincadeira não. Quer entender melhor essa loucura toda? Vem comigo, eu sou o Tenório Norato e esse é o B de Vida. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Bora! Mas antes, vou deixar alguns avisos aqui. Primeiro deles esse é o terceiro vídeo. Tenho 2 vídeos já lançados, então corre lá no canal. Vai estar aqui na descrição também o link dos 2 vídeos. Corre lá para assistir, deixar teu feedback para que eu possa melhorar os próximos daqui para frente. O segundo aviso é mais um pedido: se inscreve aqui no canal, meu chapa. Se inscreve aqui no canal, minha chapa. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado a todo mundo que está comentando. Enfim, se inscreve e compartilha esse vídeo. E se assistir até o final e gostar, deixa aquele like, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Como eu falei, a genética nada mais é do que um ramo da ciência que vai estudar os mecanismos da hereditariedade, ou seja, como as características são passadas ao longo das gerações. Como as características do teu pai e da tua mãe unidas geraram um ser tão único e tão incrível como você. Meu filho, você é incrível, pode ter certeza. O estudo da genética, que começou com um cara chamado Gregor Johann Mendel, que lá em 1865 lançava um dos artigos mais fundamentais para essa área da ciência, mas que infelizmente passou totalmente desapercebido pelos olhos da ciência naquela época. E infelizmente também Mendel morreu sem o devido reconhecimento que ele deveria ter. Afinal, hoje, ele não é nada mais, nada menos que tido como o pai da genética. Mas foi a partir do estudo desse cara, através de cruzamentos de ervilhas, análise e anotações que duraram anos e anos, que, por exemplo, tivemos a possibilidade de criar um empreendimento gigantesco, o chamado Projeto Genoma, que busca sequenciar, que busca traduzir todo o nosso DNA, todos os genes, todas as unidades básicas que formam todas as nossas características. Bom, e a gente conseguiu. O Projeto Genoma ele já foi totalmente finalizado. Nós já conseguimos entender grande parte do nosso DNA, compreender o que cada gene codifica individualmente, mas o que nós ainda podemos descobrir é impensável. Como esses genes se correlacionam entre si é a grande questão hoje em dia para entendermos o nosso material genético. Com o Projeto Genoma, nós conseguimos identificar os 3 bilhões de nucleotídeos, que são as unidades formadoras dos genes. E isso nos abriu um universo de possibilidades, inclusive prever o nosso futuro. A partir do momento que a gente compreende o que cada parte do nosso DNA codifica ou pode codificar, seja por meio de proteínas ou ações reguladoras do teu próprio organismo, nós conseguimos prever condições e características que nem sequer ainda foram expressas na vida do indivíduo. Um exemplo claro disso é o que aconteceu com a famosíssima atriz Angelina Jolie, onde ao realizar alguns testes genéticos, ela foi diagnosticada como portadora de uma mutação extremamente específica. Mutação essa que propicia o aparecimento de câncer de mama e de ovário. Como ela ainda não tinha desenvolvido isso,
ela optou por se prevenir, retirando tanto as mamas como o ovário. E esse talvez seja um dos casos mais claros e mais conhecidos de como o estudo do DNA pode nos possibilitar uma qualidade de vida maior através do entendimento do nosso possível futuro. Mas vocês conhecem o ser humano. Nós não pararíamos aí. Nós não nos contentamos com apenas prever. Nós queremos editar, modificar. E hoje a gente já consegue fazer isso. A biotecnologia e a engenharia genética já nos permite uma alteração controlada do nosso material genético. E sempre que eu falo nisso, eu me lembro de um filme que se chama Gattaca, deixar aí de recomendação, onde a sociedade se baseia basicamente na análise de DNA. Algumas décadas atrás isso poderia parecer totalmente coisa de ficção científica, hoje não. Hoje nós já conseguimos ver uma possibilidade extremamente clara de basear certas decisões com base na análise de DNA, como por exemplo o caso da Angelina Jolie. Mas é certo que essas tecnologias ainda não são acessíveis ao público geral. Mas eventualmente, como qualquer outro tipo de tecnologia, eu particularmente acredito que virá a ser. Mas até a biotecnologia, a engenharia genética e a modificação do teu material genético se tornar algo relativamente comum, eu tenho certeza que ainda teremos revoluções gigantescas no entendimento e na aplicação dessas áreas da biologia. A CRISPR-Cas9 talvez seja um dos exemplos mais conhecidos e mais intrigantes do atual ponto de manipulação do nosso DNA que estamos, onde através de enzimas conseguimos retirar e recolocar partes do DNA. Nós conseguimos literalmente rearranjar o nosso DNA da forma desejada. E isso pode auxiliar, por exemplo, em tratamentos de cânceres. Afinal, a grande maioria se trata de células com defeitos no seu material genético, no seu código genético. Outro exemplo das chamadas terapias gênicas são os tratamentos com as células TCAR, onde temos manipulações diretas das células de defesa do nosso corpo para atacarem células específicas como células cancerígenas. E até mesmo um melhor entendimento de mecanismos como a epigenética, que estuda como o meio ambiente pode vir a alterar o teu material genético, se tornarão grandes aliados no melhoramento genético de todos os seres vivos. E eu sei que isso tudo pode parecer extremamente distante da tua realidade, mas o SUS, desde o ano passado, por exemplo, já realiza testes genéticos em mulheres que possuem uma predisposição a câncer de mama e ovário, o que possibilita um tratamento precoce e uma melhor qualidade de vida para aquelas mulheres identificadas com certas mutações. Como eu já disse em alguns dos vídeos, o ser humano evolui a passos cada vez mais rápidos em um curto espaço de tempo. Mas a verdade é que ainda falta muito pra gente descobrir. O Projeto Genoma, por exemplo, pode ter conseguido descrever todas as palavras desse enorme livro que é o DNA. Mas como essas palavras podem se rearranjar e formar frases totalmente distintas, a gente não está nem perto de compreender o processo completo. Isso abre uma possibilidade para que eu, para que você, para que qualquer pessoa que se interesse possa vir a descobrir algo revolucionário. E se isso não te faz querer participar da ciência, querer participar do processo de construção de conhecimento, eu particularmente não sei o que pode fazer. Bom, e é óbvio que todo esse assunto é muito mais complexo do que eu poderia abordar em 10, em 15, em 20 minutos de vídeo. Todos os assuntos que eu trago aqui são extremamente mais complexos do que eu consigo abordar dentro das minhas limitações. Por isso que, mais uma vez, eu deixo a mensagem para vocês. Busquem conhecimento, não se limitem a esse canal ou a outro canal científico. Estudem, leiam, construam o próprio conhecimento de vocês e façam acontecer pela humanidade, pela ciência ou por vocês mesmos. Mas façam acontecer.
Enfim, esse foi o nosso terceiro vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta algo. E os vídeos, mais uma vez, com o intuito de expandir um pouco a tua cabeça. Entender um pouco do que é, do que foi e do que pode vir a ser a genética, com a minha ajuda, com a tua ajuda, com a ajuda de várias outras pessoas. Meu muito obrigado a quem assistiu até aqui e até a próxima. Esse é o B de Vida. Valeu!